Um outro ponto que nós temos que começar a levar em consideração, principalmente relativo às informações contidas no livro de Urântia, em que eles mencionam em torno de 600 e poucos planetas envolvidos dentro do que nós denominamos de federações e não confederados, né? Se a gente for levar em consideração a quantidade de estrelas, que talvez mais de 1 milhão de estrelas, na qual, eu não tenho o número exato agora, né, na qual estão presentes aqui somente na Via Láctea, e se a gente levar em consideração que cada uma dessas estrelas possui dentro das suas órbitas de 10 a 20 planetas, isso assume uma proporção, né, de planetas que extrapolam essa quantidade apresentada no livro de Urântia, na qual nos deixa uma percepção que o próprio livro ele comenta a respeito de algo muito pontual, basicamente aqui relativo ao sistema aqui de Órion, né, praticamente aqui, ao nosso contexto aqui de Órion, o que deixa à mostra que tudo isso na qual as informações que nos chegam, ou as informações contidas no próprio livro, ela é basicamente, digamos assim, na melhor das hipóteses, um capítulo, né, de tudo o que acontece fora disso daqui. Então, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo com todas essas informações que nos chegam nesse exato momento, isso é praticamente um capítulo de um livro que, de repente, ainda nem terminou e já está, talvez, digamos assim, no 1000º capítulo, e nós ainda estamos aí estudando somente um deles. Então, isso também abre para vocês uma perspectiva do quão grande e complexo é esse sistema na qual nós chamamos de criação. E o que nós queremos dizer com tudo isso? Que não existe somente a nossa galáxia, né? Nós estamos, a nível de galáxia, dentro de um sistema denominado Teta, de 21, que por sua vez está inserido dentro de uma proposta, né, da criação Naoshi, que contém 42, né, galáxias, digamos assim, na qual, se nós levarmos em conta os 607 planetas contabilizados no livro de Urântia, é algo insignificante. Então, até no vídeo passado, né, no vídeo anterior, eu comentei que a criação ela parte, né, de um momento, digamos assim, tão distante da nossa percepção cognitiva temporal que fica difícil da gente perceber todo esse movimento. Então, muito daquilo que se passa hoje a nível de federação ou a nível do próprio planeta Terra, que é uma importante chave, né, de resolução de todo esse imbróglio, porém, dentro do nosso setor aqui pontual de Órion, né, que todo esses ditames ou qualquer tipo de decisão tomada, né, por consciências administrativas de um patamar de uma supramônada, por exemplo, lá para os que a gente pode denominar de 70ª dimensão, só para vocês terem uma diferença digamos assim, de percepção de consciência em relação à nossa aqui de 3D. Então vocês percebam que uma tomada de decisão, ela parte de algo na qual nós não temos a mínima ideia da existência disso. Vocês percebam que se fosse tomada alguma coisa de decisão em função de um experimento polarizado,
na qual nós colocamos aqui o nosso universo local de Nebadon. Dentro de Nebadon, mesmo dentro de Nebadon para essa experiência, foi, digamos assim, foi separado um conjunto de galáxias que deu-se o nome de Naosh para esse tipo de experimento. E dentro de Naosh, tá, esse experimento tomou outras configurações, outras vertentes, que foi necessário ainda separar num grupo menor que se denominou de Theta. Dentro desse grupo menor, então, vocês começam a perceber, tá, no quão complexo é todo esse assunto, né? E isso eu acho que é importantíssimo vocês tomarem consciência disso. Outra confusão também que se faz quando se lê as escrituras e alguns outros livros é com relação a Alcione, a Salvington, né? Alcione, ela é simplesmente um ponto aqui da federação na qual o nosso sistema solar e, obviamente, o nosso planeta foi colocado artificialmente em órbita de forma a fazer parte de um ajuste, de uma programação dentro desse setor, tá? Quando se fala em Salvington, Salvington não fica dentro da nossa estrutura da Via Láctea. Na verdade, ele fica a milhões e milhões de anos-luz da galáxia, tá? E muita gente confunde Salvington como se fosse um local no bojo galáctico. Salvington é a capital, né, de acordo com o livro de Urântia, do universo local de Nebadon, na qual, como eu já expliquei para vocês, existem inúmeras galáxias pertencentes a esse universo local. E outra situação também que ocorre é que, digamos assim, para um entendimento, né, de se dar nome às coisas, muitos nomes de cidades, de bases, são nomes que já foram utilizados, digamos assim, em locais, entre aspas, muito distantes daqui. E que, por uma questão de ressonância, esses mesmos nomes acabaram sendo utilizados em outras localidades, assim como acontece aqui conosco na Terra, em função de algumas cidades, em alguns locais, em alguns países, elas conterem ou elas terem a mesma referência de cidades que pertenceram a países distintos, tá? Ou, digamos assim, municípios que têm o nome de estados que pertencem a outros lugares. Então, a mesma coisa ocorre com relação às cidades e a denominações que aparecem em escrituras e livros, que acabam, por conta disso, criando uma grande confusão de nomenclaturas e informações, tá? Então, percebam isso também para que vocês, ao lerem, ao terem contato com outros artigos, com outros tipos de informações, vocês poderem, na dúvida, deixar em stand-by para que, mais tarde, com o tempo, vocês possam colocar todas essas peças nos seus devidos lugares, tá? E isso dá trabalho, tá? Mas estudar para sair dessa matrix envolve isso também. No caso, no vídeo que segue a seguir, na qual a gente comenta a respeito dos livros em referência, tem a questão da Terra como uma espécie de, digamos assim, de base de libertação do processo ou da configuração de escravidão, que eu já comentei antes, que era o processo de configuração da linha do Ayotake. A Terra, na verdade, é uma espécie de, digamos assim, de porto, né, por onde as almas, assim, digamos assim, determinadas a sair daquele processo de escravidão, teriam que passar. Então a Terra, na verdade, faz uma espécie de
de alfândega, né, com relação a isso. E as almas que para cá vieram, elas tinham basicamente dois processos que eu não gosto nem de chamar de missão isso, né? Mas dois processos a experimentar. Primeiro, a questão de se fazer ver em funcionamento a transferência das almas diretamente para a fonte que tudo é, né? As almas que passavam por aqui. E uma outra situação era experimentar também a miscigenação das almas morontiais com as almas que não possuíam essa codificação. A gente tem que lembrar que muitas das almas das federações, que pertenciam às federações, elas são almas pertencentes a unidades biológicas de diversas raças que não possuem esse código e que para cá foram transferidas de modo também a testar se através da miscigenação, do contato dessas almas tá, entre si e também com o material morontial do planeta, elas conseguiriam transmutar, tá, mutar, digamos assim, né, numa palavra melhor, de uma configuração antiga para uma nova, né? Porém, como a gente vai ver aí no vídeo a seguir, muitas situações elas vieram a ocorrer de modo a que se tornou um pouco mais complicado, né? Esse pouco, vamos botar entre aspas, né? Um pouco mais complicado todo esse processo. Bom, gente, esse vídeo também, desse capítulo, ele encerra aqui e que vocês aí consigam tirar proveito, né, das informações que estão vindo logo a seguir, ok? Um grande abraço aí para todos.